É um carioca, pra quem não sabe, ele é um real cria, mas ele mora na high school, não mora na high school não, né? Ele mora nos Estados Unidos. Visão, tropa. Seguinte, sejam muito bem-vindos Diga a lá, mais um meu vídeo aqui no cria. meu canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Vai ser um bate-papo aqui com a câmera, enquanto eu como aqui um Orange Chicken Fried Rice, que é uma comida Orange asiática Chicken que eu Fried acabei de Rice. fazer aqui na minha casa, sobre o bullying na high school. Pegou a visão? Então vamos começar. Cara, minha comida parece estar muito boa, mano. Papo reto. Acabei de fazer. E lembrando que hoje eu tenho um jogo na high school, mano. Brabo. Não. Muito bom. Pega a visão. Eu tô aqui até com o uniforme da high school hoje, porque eu tenho um jogo, então daqui a pouco eu tenho que estar indo pro jogo. Mas vamos falar sobre o que interessa, que é o bullying na high school. Ó, você tem que primeiro entender que o bullying é a regra. Não sofrer bullying é a exceção. Porra, que legal. 90% das pessoas que vêm aqui como imigrantes para os Estados Unidos já sofreram bullying ou vão sofrer bullying em algum momento. Tanto na high school, na middle school, em algum momento na escola, ele vai estar acontecendo, mano. E é só você pensar o seguinte: no Brasil, se chegasse algum imigrante de qualquer país que não fala português, vocês acham que ele não sofreria um bullying também? Pô, falando pelo que eu vi, não. Uma vez, claro, aí é o caso que eu vi, né? Uma vez um garoto chamado Thomas, ele estudou durante um ano lá na minha escola. É, a escola que eu estudei é uma escola, como é que é o nome? Não é bilíngue, né? Nada é uma escola construtivista. Então, tipo, é um pessoal. É escola de maconheiro, né? Então o pessoal lá é muito mais safe. Eles não. Lá, mano, é muito difícil ver bullying de fato. Então, o que acontecia é que ele não falava português. Tinha ali uma pessoa ou outra que tentava falar com ele alguma coisa, mas a comunicação era bem difícil. E aconteceu também que ele não se esforçou nem um pouco para falar com os outros. Ele só tava lá, não falava inglês e dane-se. Ele não falava com ninguém. Então acabou que ele não falou com ninguém, ninguém falou com ele e é isso. Mas ele não, ninguém fez nada com ele, né? Claro que sofreria. Então o bullying está totalmente ligado a você não falar a língua dos caras, pegou a visão? Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2016, meus pais simplesmente me tacaram dentro da escola, eu e meu irmão. Não falava nada de inglês. E eles falaram assim, simplesmente aprenda, vai aí, se vira. E me deixaram lá, tá ligado? E eu lembro que a escola que eu estudava não tinha nenhum imigrante. Putz, Só eu e meu irmão. aí é Então a gente realmente era, tipo assim, dos diferentes. os únicos imigrantes da escola naquela época. E eu lembro que quando eu entrei na sala, cara, eu vou até botar a foto do primeiro dia de aula que foi Caraca, engraçado. mas ele era diferente, hein, Eu entrei mano? na sala, Peraí. não falava nada de inglês, a professora veio falar comigo na sala. Eu entrei na sala, cara, eu vou até botar. Mano, não dá nem pra saber quem é quem aqui. Nossa, é esse aqui? É ele? Não sei, mano. Caraca. A foto do primeiro dia de aula que foi engraçado. Eu entrei na sala, eu não falava nada de inglês, a professora veio falar comigo. E ninguém tava acostumado com aquilo, sabe? Alguém que não falava inglês dentro da escola. Porque meu irmão, a gente era o único. E aí, mano, eu cheguei Esse assim garoto lá da minha era o e único também. todo mundo ficou olhando demais, assim, tipo, cara, que é essa, tá ligado? Que é isso, mano? Que não fala Tipo, eles não português, estavam né? acostumados. E aí, eu sou uma pessoa muito extrovertida, mano. Isso me ajudou, só que não impediu do bullying acontecer comigo. Porque, mano, eu me joguei, eu fazia mímica, eu fazia sinal com a mão, eu usava o Google Tradutor o tempo inteiro. E mesmo assim, cara, era difícil de se comunicar, tá ligado? E aí tinha dois moleques na minha sala, eram dois africanos, eu lembro. Que, mano, eles ficavam me gastando o tempo inteiro. Eu nem sei o que eles falavam, mas eles ficavam me gastando o tempo inteiro. Porque Isso eu que é o falava inglês, tá pior. ligado? Na época, então nem sei o que eles falavam. Mano, eles não saíam do meu pé. Eles ficavam me empurrando às vezes até.
E aí eu, tipo assim, eu ficava me defendendo e tal, quietinho, porque, pô, eu tava numa escola nova, num país novo, cidade nova, tudo novo. Karate Kid? E aí eu meio que sofri esse bullying, só que como eu aprendi inglês muito rápido, assim que eu aprendi inglês, o bullying foi dando uma diminuída, entendeu? O bullying foi saindo, e eu também, a verdade é que eu nunca liguei pra esse bullying. Porque eu sou carioca, como vocês sabem, e sei lá, mano, lá no Rio é diferente, mano. Nego já é criado pra saber lidar com gastação, com doação. Então eu nunca liguei muito sobre bullying, sofrer gastação, assim, entendeu? Mas existia. Então, o bullying É existia verdade. até eu falar inglês. Quando eu comecei a falar inglês, eu fui ficando mais sagaz, zoando os caras de volta em inglês. Porque até então eu só zoava de volta em português. Eu ficava xingando os caras. Ah, vai tomar no... Vai... Que pô, mano, foca... português, né? Só que quando eu aprendi o inglês, pô, melhorou demais. E cara, eu vejo muita gente aqui nos Estados Unidos que passa por essa dificuldade também, que nem eu passei. Só que essas pessoas que eu vejo, geralmente elas ligam mais e se importam mais com o bullying, pegou a visão? E isso é a pior coisa que você pode fazer. É verdade. Porque se você se importa com a gastação, se você mostra que tá te afetando, aí mesmo que nego vai te zoar, entendeu? Eu vejo muita pessoa falando, me perguntando, botando nos comentários, o bullying aí é que nem nos filmes e tal, tem um valentão, não sei o quê. Cara, não e sim, porque o valentão, na verdade, não é um valentão grandão, fortão. É só um moleque que gosta de ficar zoando, não sei o quê, que geralmente é o popularzinho da escola. Mas nos filmes são bem exagerados, tá ligado? Sim. Ninguém... Assim, que tem, né? Porque é só você ver a quantidade de macho que existe lá. Mas eu acho que é um pouco exagerado, talvez. Quem aqui na high school vai pegar e te colocar dentro de uma lixeira? Ou então botar a cabeça dentro do vaso e dar descarga? Igual no bullying. Não é assim. É mais um bullying, tipo, de ficar apontando, as gringas ficarem rindo da tua cara, eles ficarem, tipo, sei lá, você fala, eu sou brasileiro, eu falo português, eles chegarem pra mim falando em espanhol, tipo, me gastando, tipo, olá, como estás, não sei o quê. É mais esse tipo de bullying, pegou a visão? E você tem que ser sagaz, mano. Você tem que ser sagaz, saber, tipo, zoar de volta, saber deixar a outra pessoa mais desconfortável que você. Ou então somente se retirar do ambiente. Porque se você tiver alguma reação negativa sobre isso, no sentido de você ficar, sei lá, acolhido no canto e tal, aí que vão zoar mais, pela visão. Mas isso aqui também. A pessoa vai perceber que tá gostando de fazer bullying contigo. Caraca, tá muito bom, mano. Muito bom. Ó. E o bullying aqui, Tá very good. é a regra. A exceção é não sofrer bullying. Porra, isso é triste. A não ser se você já fala inglês, que aí eu acho que o bullying diminui bastante. Mas o americano em si, eles não são muito abertos a imigrantes, pessoas de outro país, de outras culturas, não. Tô falando americano mesmo. Essa é a minha percepção que eu tenho, tá ligado? E aqui nos Estados Unidos, geralmente, imigrante faz amizade com outros imigrantes primeiro, antes de ter amigos americanos. Eu vejo muito isso. Porque como aqui nos Estados Unidos é um país que todo mundo, do mundo inteiro, mano, tem indiano, coreano, asiático em geral, aqui não tem muito imigrante, né? Europeu pra caramba. Mano, eu tenho amigo de tudo que é lugar no mundo. Então aqui é um país que recebe imigração de todos os lugares do mundo. O imigrante geralmente vai fazer amizade com outro imigrante. É assim que funciona. E o americano gosta mais de fazer amizade com o americano. É igual o garoto tava jogando agora há pouco comigo. Porque eu não tava em live, eu acho, né? Tava jogando Fortnite comigo, ele é BR. Mas ele já morou, tipo... Eu não lembro agora onde que ele morou, mano. Mas ele tem amigo... Cara, ele tem amigo de Filipinas, ele tem amigo espanhol, ele tem amigo alemão, sei lá. Então ele... Americano. A high school, pra quem tá ligado... Ele falou ela com é bem muita segregada. gente.
ela é bem segregada. Tem diversos grupos, tá ligado? Na high school. É, por isso que no bullying é assim, Que é no jogo. os americanos brancos populares. Esses geralmente são os que fazem bullying. Tem os hispanos, mexicanos, colombianos, venezuelanos. Esses geralmente não vão muito bem na escola, fazem um monte de merda, assim. E eles andam em bando, tipo, eles andam em grupo. Tem o grupo dos negão da high school, que é o pessoal do basquete, do futebol americano, enfim, dos negão. Então é bem segregada, tá ligado? Pelo menos na minha. Cada um fica no seu quadrado e não se mistura tanto. Claro que vai, de uma hora ou outra, porra, vai ter um cara que vai ser amigo de todo mundo, enfim. Mas geralmente é assim que funciona, pegou? E o fato de eu ser uma pessoa muito extrovertida ajudou legal. Só que nessa escola que eu estudo hoje, tropa, eu comecei a gravar conteúdo porque eu me mudei do Brasil pra cá, né? De Cabo Frio pra cá, pra Geórgia. E essa escola que eu tô estudando hoje, eu não consegui de jeito nenhum fazer amizade no início, cara. No meu primeiro ano e meio, o freshman e o sophomore, início do sophomore, eu não tinha amigo nenhum, cara, nenhum. Então, eu comecei a gravar vídeo pro TikTok por causa disso, porque a escola era muito chata, entendeu? A escola era muito chata pra mim, eu não tinha amigo nenhum, não falava com ninguém, entrava quieto, saía quieto. Aí tinha uma época até que eu fiquei, eu não vou nem chamar de depressão, mas sei lá, meio depressivo assim, eu chegava em casa, dormia, só acordava no outro dia. Mas é paia, mano, às vezes é paia, tu ficar full e aí solo. Eu comecei a pegar e gravar vídeo pro TikTok, e provavelmente é assim que muitos de vocês me conheceram, tá ligado? Eu comecei a gravar muito conteúdo sobre a minha high school e deu bastante certo, cara, deu muito certo. Eu cheguei a 1.400.000 lá no TikTok uma época, enfim. E eu comecei... O cara da Bulgária, um trader da Bulgária me mandou pedido na Steam. Vou aceitar sim, amigão. Fica esperando aí. Comecei a gravar conteúdo por causa que eu não consegui fazer amigo nessa escola. O que acontece, mano? Às vezes, mano, na escola que você tá, você não consegue achar ninguém dos mesmos interesses que você. E aí muita gente pergunta: mas fazer conteúdo te ajudou com a amizade? Sim e não. Porque, mano, ninguém liga muito se você tem seguidor nas redes sociais. A verdade é essa, mano. Ninguém liga muito na vida real. Só que isso me deu meio que um tópico pra eu conversar com as pessoas, sabe? As pessoas vinham até mim: caraca, oh my god, you're TikTok famous. Oh my god, you have over 1 mil. As garotas chegavam pra mim: caraca, você tem muito seguidor no Instagram, então você tem muito seguidor no TikTok, vamos fazer um vídeo, vamos, sei lá. É mais por interesse, né? As pessoas começavam a puxar assunto, perguntar como é que é. Oh my god, how much money you make? Quanto de dinheiro que você ganha com a internet? Como que você conseguiu? Enfim, as pessoas, quando descobriram isso na minha escola, elas vieram até mim pra conversar, entendeu? E interesse, né? Sobre essa questão da rede social. E aí eu fui conversando com mais pessoas, porque mais pessoas vieram até mim. Só que na prática, assim, mano, ninguém muito que liga pra isso. E nem deve ligar, mano. É que eu recebo essa pergunta bastante de vocês sobre se a rede social me ajudou, não sei o quê. Agora vamos lá. Como não sofrer bullying e fazer amizade na high school? É bem simples. Você precisa conhecer as pessoas. How much money you make? O que eu quero dizer com isso? Você precisa estar onde a rapaziada da sua escola tá ligado? Temporada de futebol americano. Você acabou de chegar na high school. Você tem que ir em todos os jogos. Entendi. Por que eu tô te falando isso? Enturmar. Porque nos jogos de futebol americano é onde as pessoas mais socializam com pessoas que elas não são amigas ou amigos. Então, geralmente, cara, no jogo de futebol americano, na minha escola, pelo menos, fica lotado. Então, você tá sempre perto de alguém e sempre tem algum tópico pra falar com a pessoa, entendeu? Sempre tem Justo. alguma coisa que você pode puxar um assunto, você pode falar, você pode zoar, você vai estar junto com as pessoas. Isso, eu acho que é o melhor jeito de fazer amizade na high school é indo em jogo de futebol americano. A não ser se a sua escola não, sei lá, o jogo de futebol americano ser chato, tipo, ninguém vai, aí mas na minha todo mundo vai.
Então é um jeito bem legal de fazer amizade assim que você chegou. Outro jeito, cara, é fazer algum esporte na high school. A minha, cara, tem tudo que é esporte que você pensar vai ter. Nossa, então eu ia me Cara, dar pra bem. você ter noção, na minha high school tem até esporte de videogame, que eles chamam Esporte. de esports. Uau. Tem um time de Rocket League na minha high school. Brabo. Que doideira. Enfim, acha alguma coisa que você gosta, cara. Ó, já ia aqui, ó. E entra no time, faça a peneira. Ia fazer um Fortezinho. Eu não sei se eu ia entrar, mas ia fazer um Fortnite. Overwatch, não sei. Mas podia tentar. E tênis, claro. E futebol dava também pra. Tá ligado? Porque o time geralmente é bem amigo um do outro. Por exemplo, eu sou parceiro dos moleques do meu time lá da high school do futebol. Então, eu meio que criei um laço de amizade com eles por causa do futebol. E a maioria deles eu não iria conhecer fora do futebol. Futebol, tênis, Então, Fortnite, o futebol dá. é bem importante pra mim também, pra começar a fazer amizade, entendeu? Outra coisa, tenta ser amigo de alguém que tenha conexões dentro da escola. Por quê? Se você for amigo de alguma pessoa que tenha conexões dentro da escola, você vai provavelmente ser chamado para as festas, para as resenhas, para vários lugares assim que o pessoal tá gostando de sair, se encontrar. Isso é importante na questão de fazer amizade também, cara. Porque, mano, o bullying vai acontecer em qualquer escola. No Brasil acontece direto. Eu estudei no Brasil quase que minha vida toda. Não, minha vida toda não. Eu estudei bastante tempo no Brasil. Eu estudei até o 4º ano. Aí depois eu voltei no 8º e saí no 1º. Então eu sei como é que é. Existe. E aqui existe. Estudou 7 anos aqui. Também, ainda mais com imigrante, mano. Imigrante sofre muito bullying. Você só tem que meio que aprender a lidar com isso, aprender o inglês. Foca em aprender o inglês, pelo amor de Deus. Não fica procrastinando. Um erro que muito brasileiro faz aqui, cara. Cheguei na high school, tem um monte de brasileiro na minha high school. Só vou fazer amizade com brasileiro. Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso eu acho que é o maior erro que eu vejo que as pessoas fazem. Você fica muito confortável. Qualquer problema que você tiver, o seu amigo que já fala inglês vai resolver pra você. Você não vai ter a necessidade de falar inglês. E a necessidade de você falar inglês é importante pra você aprender o inglês, entendeu? Então, se você for no McDonald's, por exemplo, peça a tua comida. Qualquer restaurante, peça a tua comida. Não pede pra ninguém pedir pra você. Faça suas tarefas na escola você mesmo, que você vai aprendendo inglês, entendeu? Que é a necessidade de falar inglês que vai te trazer a fluência nesse idioma. Justo. Então você não pode só fazer amizade com brasileiro aqui quando você chega. Claro que os brasileiros provavelmente vão ser as primeiras pessoas que você vai fazer amizade. Mas não pode ser só brasileiro, porque você vai ficar muito confortável em só ficar falando português, não precisar falar inglês. E aí você vai ver que com o tempo você não vai evoluir a questão da língua e você vai se sentir pra trás. Caramba, já tô há 3 anos aqui e eu não falo inglês. Cara, entendeu? Muita gente acontece isso. Pelo fato de não ter nenhum imigrante na minha escola, como eu tinha falado pra vocês, eu demorei cerca de 1 ano e meio pra estar falando inglês legal, entendeu? Mas esse tempo é tipo um tempo recorde. Não é normal. Fui o primeiro dos meus irmãos a falar inglês. Dos meus irmãos. Hoje em dia eu tô meio. Eu não sei como é que seria eu falando com alguém em inglês assim, full time. E não é normal. Eu aprendi muito rápido, não sei porquê. Geralmente, pra falar inglês fluente, uns 2 anos, 2 anos e meio, tá normal, tá legal. E tem gente que não vai conseguir aprender nunca, porque, sei lá, um monte de gente tá aqui há 20 anos, 10 anos que não fala inglês. Se você assistiu até aqui, mano, comenta aí. Eu tô botando 1080 quando acabou o vídeo. Caneca. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aí também. Se você gostou desse estilo de vídeo conversando com vocês, é o primeiro que eu tô fazendo. Então, que da hora. Ainda, entendeu? Eu nunca fiz esse formato na minha vida. Carioca. Também comenta qual tópico vocês querem ver aqui no canal de eu conversando com vocês. Interessante. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu. Interessante, mano. Bom, pelo menos a gente sabe que lá não é full bullying, né? Dá pra dar ali.
Bom vídeo.